Então, galera, seja bem-vindo a mais uma live aí, mapeando o mercado, tanto Forex como cripto, como também oportunidades na B3, mas como não tem nada de B3 agora aberto, vai para Forex e cripto. Galera, é o seguinte, ó, já tava olhando Bitcoin, teve gente que achou que o Bitcoin já ia começar a romper esse topo aqui, né? E eu só vi gente comprando aí, em alguns grupos aí. Quem pegou aqui embaixo, pegou até uma análise boa, né? Porque aqui tem uma zona muito boa de briga, daqui de trás. A gente for colocar em H4, o Bitcoin ainda não rompeu o fundo, né? Para caracterizar uma tendência de baixa. Ao meu ver, o Bitcoin ele precisa romper esse fundo aqui, certo? Então, após ele romper esse fundo aqui, que eu acredito que ele vai caracterizar uma baixa, né? Então, ele está trabalhando aqui. Precisa romper isso aqui para fazer o nosso movimento de baixa. Então, até o momento aqui, ao meu ver, está no viés de compra, né? Que se você for observar... Desde quando ele começou a sua alta, ele não rompeu os seus fundos de H4, né? E nem seus fundos do diário também, ó. Todos os fundos que ele tá fazendo, ó, é ascendente. Então, nenhum fundo aqui foi rompido aqui. Ó, se você for ver, ó, fundo 1, ó, fundo 2, fundo 3, fundo 4, fundo 5... 6, 7. Então, desde quando ele iniciou a sua alta, nenhum dos fundos foram rompidos. Significa toda a estrutura de alta, nenhum momento foi rompida. Não temos como acreditar agora, apostar numa possível baixa, né? Uma venda no Bitcoin, só porque ele subiu muito. Isso aí a gente iria apostar, né? Então, a gente não tem que apostar nada aqui no Bitcoin. Então, De Rocha, perdi toda essa alta. O que eu vou fazer agora? Se você quiser fazer day trade para venda, é melhor do que fazer um day trade para compra. Agora, se você quer comprar aqui, eu acredito que eu iria vir nesse viés aqui, ó. Para me comprar alguma coisa aqui, certo? Mas seria mais uma pegada para swing, tá? O que ele veio aqui? Ele veio daqui de cima, né? Para baixo, consolidou, subiu. Fez aqui, buscou essa minha média de 200 aqui em H1. Foi no topo para buscar liquidez. Possivelmente, ele vem nesse topo aqui para romper esse fundo, certo? E se romper esse fundo, aí complica. Porque se romper esse fundo, ele pode fazer um pullback de baixa e descer. Aí é complicado. Aí, pai, se ele fazer esse pullback de baixa aí, é queda, tá? É queda das grandes. Mas a pessoa que quer aproveitar um movimento de compra, cara, esperar ali ele vir mais um pouco aqui, vir nesse fundo novamente aqui, retrair um pouco, voltar, romper o topo anterior que fez depois esse fundo, para confirmar a minha força superior de compra, certo? Romper esse topozinho aqui que ele vai fazer para confirmar minha região forte de compra, aí sim no reteste eu pegar uma compra e fazer ali meu swing trade ali. Meu stop estaria onde, De Rocha? Cara, meu stop estaria aqui, ó. Se eu pegasse uma aqui, ou aqui no reteste, né? Ou na confirmação. Na verdade, no reteste, quando ele voltasse, ou na confirmação, pegaria aqui. O meu stop tem que estar aqui abaixo desse fundo, ó. Pô, é longo, De Rocha? É longo. Mas como eu falei, o swing é para buscar aqui, né? Ó. Que eu acredito que vai começar o recuo dele, tá? Eu, particularmente, acredito que vai começar o recuo dele aqui. Você vai ver no diário, cara, olha. Olha só o que temos no diário aqui, pessoal, do Bitcoin. Temos justamente um volume profile, uma POC. E temos uma região muito forte de briga. Para os SMC, temos um order block muito forte aqui de diário. Que eu acredito que aqui tá a minha venda, tá? Então, aqui tá a minha venda, cara. E essa região aqui tá a minha venda... Onde eu vou buscar o meu stop acima do topo. O meu stop vai estar aqui acima desse topo. E vocês podem acreditar ou não em mim, mas o Bitcoin, eu tô acreditando nos 45 mil dólares. De Rocha, mas tu não acha que o Bitcoin
E ele já tá no viés de alta, porque ele já começou agora, toda a queda que ele teve, praticamente a queda do que ele teve anteriormente, dos anos que ele fez. Se você for colocar gráfico semanal aqui, na minha humilde opinião, olha só aqui o que aconteceu. Que cada um vê um gráfico de uma forma diferente, certo? Cada pessoa vê um gráfico de uma forma diferente. Mas essa é minha visão para o Bitcoin, tá? Que temos o nosso topo primário, certo? Temos o nosso topo primário. Esse topo primário, cara, qual foi o fundo que originalizou esse topo? Foi esse fundo. E esse fundo foi rompido. E esse fundo, quando ele foi rompido, aconteceu um pullback dele de baixa. E esse pullback de baixa veio pegar esse outro fundo aqui. E esse outro fundo foi rompido. E o que está acontecendo novamente? Um possível pullback de baixa. Da mesma forma que aconteceu aqui, pode acontecer aqui, que é o que eu acredito, na minha humilde opinião, que ele vai fazer e buscar novamente essa liquidez aqui de baixo, ó. Olha essa região de briga aqui que a gente tem, ó. A gente tem uma região de briga muito forte, cara. Teve semanas de indecisão aqui do preço. E o gráfico, ele demonstrou vir buscar aqui num pullback de alta, ó, no trawlback, melhor dizendo. Ó, o gráfico ele saiu daqui, fez a sua indecisão, subiu. Estopo lá de trás, foi buscar a liquidez do estopo lá de trás, voltou, fez o pullback de alta, rompeu, voltou, fez o pullback de alta e agora ele está fazendo essa leitura que eu tive aqui com vocês. Na minha humilde opinião, ele está fazendo agora, caracterizando agora a mesma visão que ele fez na alta, que é o pullback, né, em semanal, ele está fazendo, caracterizando agora o pullback de baixa no semanal. Então, minha visão para swing trade para o Bitcoin tá nessa venda aqui. Entenderam minha visão aqui do Bitcoin, pessoal? Então, minha visão do Bitcoin é essa. Vamos ver aí para os próximos capítulos aí. Vamos agora puxar o USD. O USD não perdeu o fundo, né, em H4. Então, ao meu ver, ele já fez ainda tá no processo de reversão de tendência, né? Na verdade, para mim, ele já rompeu o canal, confirmou o rompimento do canal nesse topozinho aqui, ó. Após ele romper esse topo, ele confirmou esse rompimento desse canal. Agora ele vai trabalhar na alta, né? Para buscar novamente o quê? O seu topo histórico lá de trás. Então, nesse momento, visão macro do Bitcoin. Então, se a gente já sabe a visão macro, a gente tem que entender agora o momento da nossa compra. Eu não me posicionei comprar do Bitcoin, porque eu tava naquele viés de baixa daquele trade que eu fiz lá, de $23 mil que eu postei no YouTube, certo? Então, até o momento, eu tava naquele viés de baixa. O que eu falei pra vocês? Que eu iria novamente só comprar ou vender o SHAO, eu iria vender se ele rompesse esse fundo, né? Se ele rompesse esse fundo aqui, confirmar o rompimento, fazer o pullback e eu pegaria no reteste. Eu pegaria aqui no reteste uma venda, o stop acima do topo e o take nesse fundo aqui que eu acreditava que ele iria fazer. Eu acreditava nisso. Mas o que o SHAO fez? Rompeu o nosso canal, rompeu o canal, confirmou o rompimento do nosso canal após ele romper esse topo aqui e agora ele está na região de acumulação. Então, qual é a oportunidade que eu vejo aqui no SHAO, cara? Eu acredito no reteste aqui, cara. Nesse retestezinho aqui, ó. Tem duas opções aqui do SHAO, né? Eu acredito que ele pode perder essa média móvel aí para buscar essa região aqui, ó, do nosso pullback de alta, certo? E ele fazia essa brincadeira aqui, ó. Romper um pouquinho, fazer um falso rompimento, voltar. Quando o topo do rompimento for perdido, nesse caso aqui, quando o topo do rompimento for perdido aqui, aí eu compro no reteste, o stop abaixo do fundo e o take no final do início do canal de baixa que ele fez. Esse é o meu trade do SHAO que eu acredito que ele vai fazer. Eu não acredito, cara, que ele veio só buscar essa média móvel aqui pra subir, tá? Eu particularmente não acredito. Tem muita liquidez aqui embaixo, ele ainda vai romper aqui. O SHAO, vocês sabem que o SHAO, ele faz aquelas agulhadas, então eu acredito que ele vai fazer essa agulhada a qualquer momento aqui, vai voltar, vai consolidar e vai fazer esse movimento. Então eu acredito nessa entrada aqui pro SHAO. Vamos ver aqui no GBP-USD, cara, que o Aleph tá pedindo aí. GBP-USD. Vamos lá ver no GBP-USD. GBP-USD. Olha só isso aqui do GBP-USD. Mano, isso aqui vai valer... Isso aqui é ouro, tá? Que eu vou passar agora pra vocês no GBP-USD. Olha só, quem lembra dessa análise lá no GBP-USD que eu passei no grupo? Eu passei essa análise lá no grupo e eu também cancelei essa análise lá no grupo. E olha só o que exatamente ele fez aqui. Rompeu
Eu, particularmente, não peguei, não vi esse gatilho aqui porque eu tava concentrado na minha operação do Shao, mas aqui daria uma compra muito linda, cara. Olha essa compra linda aqui. Por que eu cancelei essa operação? Primeira coisa, olha a forma que ele foi buscar, cara, ó. Olha a forma que ele foi buscar a minha venda. Um ângulo de 80 graus. Por que eu traço esse ângulo aqui? Mais é para parâmetro de vocês, né? Para ensinamento. Mas se a gente for olhar, cara, olha o tamanho dessa reta que ele foi buscar lá. Muita força compradora, cara. Muita força compradora. Eu aceito, no mínimo, ter uma angulação nessa pegada aqui, ó. Ó. Se ela fizesse uma pegada dessa aqui, aí sim. Mostrando fraqueza até pegar no ponto. Mas esse, quando ela vai buscar assim, ó, muito forte assim, ó, eu tô fora. Porque ela tá demonstrando força compradora muito forte e ela vai romper. E foi o que aconteceu aqui, ó. Ela rompeu. Foi muito top, tá? Essa análise aqui. Ela rompeu, voltou, quebrou a estrutura desse topo aqui, ó. Mostrando a força compradora forte. Veio, trabalhou e ela veio só buscar, cara. Que pullback lindo aqui, cara. Pullback lindo aqui, tá? Olha só isso aqui, cara. Se você for pegar uma Fibonacci desse fundo para esse topo, olha onde tá o nosso 61.8. Justamente na região do reteste, cara. De Rocha, onde tu pegaria a tua compra aqui? Fez o rompimento, né? Pá. Rompeu o topo aqui demonstrando a alta. Fez outro topo aqui alinhado, que originalizou esse topo aqui, esse fundo e esse fundo, que fez um alinhamento do topo anterior. Esperaria romper esse topo aqui e esse fundo e esse topo aqui rompeu esse topo, voltou e eu pegaria aqui a minha compra. Nesse fundo aqui, ó. Então botaria a minha compra basicamente aqui, ó. O stop ou colocaria aqui ou aqui no fundo. For buscar uma operação de day trade, eu botaria aqui nesse fundo, certo? O meu take, eu buscaria ou esse topozinho aqui, certo? Daria um 2x, ou buscaria esse outro topo aqui e ainda estaria rolando a operação. Provavelmente meu stop também já estaria no 0 a 0 após ele percorrer até esse topozinho aqui. Ah, De Rocha, perdi essa operação. Esperaria fazer o quê? Qual movimento? Ah, perdi aqui esse time. Eu faria o quê? Esperaria romper esse topo aqui. Na hora que ela viesse, no caso, esse topo aqui, rompeu o topo anterior. Na hora que ela buscasse no reteste, eu pegaria. Então, eu mediria novamente a Fibonacci no reteste, região do 61.8. Só tô olhando por cima aqui, né? Eu ainda iria fazer outros traçamentos aqui. Iria ver um volume profile. O meu stop abaixo do fundo novamente. O take buscaria 3x no mínimo, uma operação dessa. Eu ia dar mais ou menos aqui acima desse topo, mas eu já não deixaria acima desse topo, né? Eu deixaria aqui, ó, alinhado nesse topozinho aqui. Muito boa. Mas para agora, o que você vai fazer, De Rocha? Para agora, se eu fosse operar GBP USD agora, o que eu faria? Se eu fosse fazer Euro GBP agora, cara, vamos lá. Deixa eu colocar em diário aqui. Cara, ele tá fazendo padrão de alta, né? No diário também. Continua fazendo padrão de alta. A visão aqui é alta. Por quê? Para ele me caracterizar uma baixa, começar no viés de baixa, ele tem que romper esses fundos aqui, ó. E os fundos não estão sendo rompidos desde esse momento aqui. Aqui também não considero esse fundo rompido. Olha só. Aqui tá dentro de uma região de briga. Não considero esse fundo rompido desse jeito aqui. Dessa forma aqui, eu não considero que rompeu isso aqui, ó. Eu não considero. De uma visão macro, né? Os fundos continuam ascendentes. Aqui um falso rompimento. Voltou. Deixa eu colocar no semanal isso aqui, cara. Olha isso aqui no semanal. Certeza que vai caracterizar tô dizendo. Certeza que vai caracterizar um falso rompimento. Olha isso aqui. Ó, caracterizando um falso rompimento no semanal. Tá pra H4. Cara, não tem muito o que se fazer aqui não, né? Tá? No GBP USD aqui é compra, tá? O que eu faria aqui, cara? Eu vou pendurar uma ordem live aqui no GBP USD pra nós. Deixa eu ver aqui os níveis de Fibonacci, como é que tá. Cara, pra fazer day trade, sendo bem sincero agora, um day trade no GBP USD tá legal. Mas pra fazer um swing da forma que tá aqui, vai demorar muito. Então eu particularmente buscaria, nesse cenário aqui, uma compra day trade. Então o que eu faria aqui, pessoal? Fecharia
o gap aqui, esperaria romper esse topo anterior aqui, mostrar uma força compradora, voltar aqui, romper o fundo anterior, voltar e comprar no reteste. Aqui está minha análise pro GBP/USD. Ou colocaria aqui o seu stop, se for uma operação mais curta, para buscar esse topo aqui novamente, ó, colocaria aqui. Essa aqui é a minha operação. Espera voltar no topo, rompendo aqui, certo? Ó, espera romper esse topo, mostrando força compradora. Espera ele voltar no gap, para fechar o gap. Deixa ele voltar e no reteste você pega. Que é mais confirmação ainda, seria essa. Esperar ele romper o topo e pegaria no reteste. Esperar, fecha o gap, fechou o gap, voltou, fez um topo, voltou, fez o fundinho, ou pegaria já aqui, ou esperaria romper o topo anterior para voltar e pegar no reteste, na confirmação da força compradora mais forte. Essa é a minha visão pro GBP/USD. Não acredito, ele vai ter que fechar esse gap aqui, isso é fato, ele vai ter que fechar esse gap. Não acredito que ele vai retrair agora e descer, não. Acredito que ele vai fechar esse gap e meu viés é de alta para day trade. Para swing também, mas para swing ele tem que fazer muita coisa aqui, cara. Para swing, o que o GBP/USD tem que fazer, cara? O GBP/USD para um swing trade, ele vai ter que romper esses topos anteriores, certo? Romper, voltar, romper o topo que rompeu os topos anteriores, daí a gente pegar na confirmação uma compra. Aí teria que ter paciência, tá? O seu stop vai ter que estar abaixo desse fundo aqui, certo? E o seu take lá no topo lá. Esse é meu viés aqui, se for para um swing trade, operação mais longa, para quem é mais conservador aí no GBP/USD. Vamos ver aqui no euro-dólar. Essa comprinha no euro-dólar foi linda, tá? Quem foi que pegou essa comprinha no euro-dólar aqui, ó? Passei lá no grupo também. Deixa eu ver o Bitcoin de novo aqui. Qual o movimento que o Bitcoin fez aqui? Vamos ver aqui se ele corrigiu tudo essa alta que ele teve aqui. Rapaz, nem ferrando. Olha esse drawback que horrível que o Bitcoin fez. Nem ferrando que ele vai parar aqui. Vai descer mais, mano. Certeza absoluta. Bitcoin vai descer mais. Vai corrigir toda essa alta da abertura de domingo. Ixi, foi só corrigir, mano. Foi fazer essa alta só pra corrigir. Vai corrigir tudo isso aqui. Corrigir tudo isso aqui. Minha preocupação vai estar aqui, ó. Esse vai ser o meu ponto de preocupação no Bitcoin. Vamos voltar aqui no euro-dólar. Vai fechar o gap. Abrir um gap de baixa. Não tá perdendo o topo. Tem uma operação top aqui no euro-dólar, tá? Olha só isso aqui, ó. Esse LTAzinho aqui. Caralho, que linda. Olha isso aqui, família. Essa operação no euro-dólar, eu vou buscar essa operação aqui, ó. Essa tá bonita, tá? Veio pra cá, vai fechar o gap, mas antes dela fechar o gap, acredito que ela vai buscar novamente essa liquidez aqui. Romper, voltar, pay, e no reteste eu vou pegar pra fechar esse gap aqui, ó. Essa vai ser uma operação que eu particularmente vou fazer, cara. Stop abaixo desse fundo. Nosso take aqui. Essa operação tá bonita, tá? Nossa. Baixozinho dessa média. É isso mesmo. É isso mesmo. Euro-dólar. Ó, o XAUSD fazendo um pullbackzinho de baixa aí, ó. Muito lindo. Será que ele não vai romper esse fundo aqui no XAUSD pra gente pegar essa compra, cara? Vou dizer uma coisa pra vocês aqui, tá? Eu opero frequentemente apenas esses ativos que estão aqui, ó. Euro-dólar, GBP, USD, Bitcoin, GBP, JPY. Faz tempo que eu não opero Dow Jones. Faz tempo. XAUSD e USD JPY. Vamos ver o USD JPY. Ah, tá feio esse USD JPY. Depois daquela derretida que ele deu, ele foi fazer um pullbackzinho, ó. Desceu. Interessante o USD JPY aqui, cara. Se ele fizer esse movimento aqui, ó. Romper esse topo. Voltar. Dá pra gente pegar no reteste, tá? Boa entrada aqui no SDJPY, ó. Fazia dias que eu não olhava o SDJPY, mano. Mas essa entrada aqui eu vou pegar, tá? E aqui tá mais perto. Ó, esperar romper esse topo. Na volta, a gente pega. Stop abaixo do fundo.
e o T aqui no topo. Essa tá linda, tá? Vou mandar lá no grupo lá, essas análises. Essa tá muito bonita. Essa do BitNice. Eu vi um cara comemorando demais, rompeu esse topo que eu falei assim, eu fiquei só na minha, eu falei assim, rapaz, Bitcoin não vai romper, isso é agora. Eu fiquei só na minha. Então, galera, essas são as análises da semana. Curtiram aí? Pô, já deixa o seu like aí, mano. Já deixa o like. De verdade, vai me ajudar muito. Comenta, compartilha também essa live. Vou deixar gravada essa live aí, tá? Pra vocês revisarem, assistirem novamente. Eu espero vocês quarta-feira novamente mapeando o mercado e lucrando comigo. Hoje não teve nenhuma operação ao vivo, foi mais pro mapeando o mercado para semana. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês quarta-feira e lá no grupo de oportunidade, tá na descrição desse vídeo, fechou? Valeu, galera, tamo junto e até o grupo lá. Bate conversa, troca análise todos os dias ali. Valeu, galera, tamo junto. Beijo no coração.